Amigos e amigas da revista Coach Brasil, estamos aqui para mais um vídeo falando da nossa edição número 138, que trata de diversidade, equidade e inclusão. E hoje vamos conversar com uma das autoras que participou desse nosso dossiê, Fabiana Gutierrez. Fabiana, muito bem-vinda e gratidão pela sua participação no nosso dossiê. Eu que agradeço, é uma honra participar dessa edição tão especial, né? Ter sido aí nomeada para contribuir com vocês é uma honra. Obrigada, Luciana. Os nossos agradecimentos ao Google. Ao Google. Eu encontrei você lá e aí Olha vi que seu legal. site, vi seu projeto, falei, nossa, a mulher precisa estar aqui. E aí foi maravilhoso, porque assim, a gente vive num mundo de pessoas tão egóicas, tão difíceis, né, com as agendas tão atrapalhadas, e você atendeu de pronto. Foi aquela coisa maravilhosa, eu fiquei mais ainda encantado. Mas vamos lá. Eu acho que é muito importante para que as pessoas conheçam você. E para que as pessoas conheçam você, a gente tem sempre uma primeira pergunta aqui no nosso vídeo. Está preparada? Oh, Fabiana, quem é você? uau! Pergunta de terapia de anos essa, hein? Uhum, sim. Bom, eu sou escritora, mãe, fã de memes, empreendedora social, uma mulher de 47 anos, entendendo, né, entrando nessa fase da vida aí com filhos adolescentes, que ama viver e ama o que eu faço. Muito bem, você falou sobre sua idade, seu gênero, falou de coisas que você faz, mas não respondeu quem é você. Então, eu vou perguntar de novo, hein? Você já falou, é pergunta de terapia de anos. Terapia de ano. Fabiana, quem é você? Nossa, eu sou uma pessoa em busca constante de pertencimento. Eu acho que é essa que eu sou. Muito bom. É legal porque, assim, coisas simples, né, e que pegam na veia, definem toda uma linha de atuação de coerência, né? É difícil responder essa pergunta, é Essa, muito essa, difícil. essa pergunta é muito difícil. E assim, agora, depois que você já respondeu coisa e tal, a resposta mais simples e honesta é: não sei, estou tentando descobrir. Tentando me achar. Tentando me achar nesse mundo. Mas muito bom, vamos aqui bater um papo sobre seu artigo, que está muito legal. E seu artigo chama Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. Então você coloca o item pertencimento nessa conversa aqui, e aí você arremata ainda, né, o poder transformador das relações. Por que que para você essa questão do pertencimento é tão importante? Bom, acho que olhando, né, para trás de tudo que eu estudei e vivi, eu acho que a conclusão que eu chego é que, no fundo, a gente, enquanto ser humano, a grande busca é pertencer, né? Então, desde que a gente nasce, a gente, para formar a nossa identidade, a gente olha o outro, né? A gente Uhum. sempre olha para fora para tentar encontrar alguma referência para a gente, né? Então você pode olhar as próprias crianças, é um processo, inclusive, de desenvolvimento delas e tudo mais, e a gente está sempre, né, querendo participar de grupos, pertencer a espaços, é muito difícil ser o diferente do grupo, né? Tá de fora. Então, a questão do pertencimento, ela norteia, acho que, a nossa identidade, a nossa condição humana desde sempre. E, por outro lado, como a gente se relaciona diz muito sobre os espaços que a gente ocupa e como esses Uhum. espaços são construídos. Então, desde que a gente, né, criou Carlotas e pensou Carlotas, eu acho que essa foi uma questão muito importante, né? O como as relações elas são determinantes para os espaços, né? E para a gente mudar um espaço, realmente a gente depende das pessoas. Não há dinheiro no mundo, não há Uhum. política no mundo, não há regras, normas que consigam transformar as coisas como o nosso comportamento, a nossa relação, né? Então, se a gente não ajuda, não adianta dizer a Com regra, certeza.
não adianta, né? Então, eu acho que esses dois combinados, né, do pertencimento com a transformação das relações e dos espaços é uma combinação bastante importante. Acho que para o pessoal entender um pouco mais a tua identificação com essa questão do pertencimento, você contar um pouquinho a história de Carlotas, eu acho que fica mais fácil entender. Sim, sim. Acho que Carlotas veio num momento muito específico que acho que trouxe muito sentido, né, para o que é Carlotas e quem eu sou em Carlotas, mas eu sou uma das fundadoras, junto com a Carla, que é minha parceira, a gente trabalhou juntas em uma empresa multinacional, enfim, ela saiu muito com esse olhar de vou estudar artes, ela tem um talento incrível, incrível, eu brinco que para mim ela é mistura de gêmeos com Tim Burton, então quem quiser conhecer o trabalho dela, é, e ela, né, falou: eu não me entendo, não pertenço dentro de uma organização multinacional, meu negócio é arte. E foi, né? E logo em seguida, depois eu também fui morar fora, e ela, numa dessas vindas para o Brasil, uma amiga que era professora numa escola em Santana do Parnaíba chamou ela para conversar com as crianças sobre artes. Então, ao invés de, olha, vamos teorizar aqui, estudar o fulano de tal, vamos conhecer uma artista e vamos ver como funciona na prática. Eram crianças de 5, 6 anos. E aí a Carla foi, né, e ela levou várias referências de desenho para depois fazer uma atividade com eles, e aí, né, que surge o que é maravilhoso nas crianças, mas que surge, né, a pergunta, nossa, que esquisito, né? Não é normal isso que você desenha, é diferente. E aí ela teve uma grande sacada, gente, quem aqui tem o cabelo perfeito? Aí, né, um mais tímido, mas levanta a mão, o outro, você é a tia. Tudo bem, quem tem os pais perfeito? Todo mundo já mais soltinho, levanta a mão. Mas, gente, se eu falar para vocês que ninguém tem nem o cabelo e nem os pais perfeito, né? Prende o ar, né? Aquele silêncio na sala, a Uhum. professora quase em pânico, olhando para ela, o que você vai fazer agora? Gente, não existe um perfeito, existem muitos perfeitos e tá tudo bem. O que é perfeito para mim não é perfeito para vocês e a gente pode lidar com isso. E aí eles foram desenhando e aí ela cutucava, né? Eles, você vai mudar o lápis de cor para pintar o céu? Né? Por que você vai usar borracha? Eu não sei o que você vai desenhar. Será que a gente não pode aproveitar esse traço e fazer alguma outra coisa? E assim foi. E aí, na hora do intervalo, uma das educadoras falou: Carla, tá vendo o Eric? O Eric estava lá brincando com os demais. Ela falou: olha, o Eric estava em silêncio há 3 meses. Ele tá morando numa casa de acolhimento, né? Na época era abrigo, com os irmãos e ninguém conseguia fazer ele voltar a falar. E alguma coisa hoje fez com que ele se sentisse parte de novo do grupo, né? E aquilo foi muito impactante, muito forte. E a Ká, quando voltou para os Estados Unidos, eu também estava morando lá, ela falou: Fabi, a gente precisa fazer alguma coisa. Crente que ia falar: ah, legal, vamos abrir uma cerveja, né? Falar sobre isso e tá tudo bem. Eu falei: não, pega um trem, vem para cá e nós vamos pensar em alguma coisa. E foi aí que a gente começou a pensar sobre essas questões. E eu estava mais ou menos há uns 10 meses morando lá, com 2 bebês, literalmente, né? Uhum. Uma de Uhum. quase, uma de 3 anos e um de 10 meses, Meu então Deus. me sentindo totalmente fora, né? Não pertencia àquele lugar, tentando me entender, né? Até 10 meses atrás eu trabalhava numa multinacional, enfim, era recém-mãe de 2 crianças e tudo mais, e fez muito sentido, né? Essa conversa, esse pensamento do que está por trás dos espaços, o que está por trás das relações, e aí a gente pensou, né, que realmente a gente queria falar sobre isso e trabalhar isso, inicialmente com crianças, mas depois a gente entendeu que toda vez que a gente impactava uma criança, por exemplo, dentro dos espaços que elas estão, que normalmente é uma escola, né, algum lugar supervisionado por adulto, o adulto também de alguma maneira se envolvia e as mesmas questões que uma criança tem sobre as relações, os adultos também têm. E a gente foi entendendo quão importante para transformar as crianças, a gente precisava transformar os adultos também. Não adiantava a Ufa. gente falar para essa criança que, puxa, olha, posso pintar o céu de qualquer cor, ou o coelho pode ser cor-de-rosa, se ali, naquele espaço,
nossa, você pintou fora da linha, nossa, mas não existe coelho cor-de-rosa, né? Então, a gente Uhum, também precisava mostrar para esses adultos que estavam presos em alguns padrões que era possível, né, poder ser outras coisas. E foi aí que a gente começou a tentar. Isso foi em 2011. Então, né, de lá para cá muita coisa mudou, conseguimos entender, nos entender enquanto uma empresa e constituir um negócio, que esse uhum. é um desafio, enfim. Então, hoje a gente trabalha tanto no universo adulto, né, então dentro das organizações, para trabalhar as relações de um modo geral, né, trabalhar todas as temáticas que permeiam as relações. Acaba que diversidade, equidade e inclusão é uma grande temática das relações hoje em dia, mas não é só essa, a gente acaba falando sobre outras coisas. E desde 2016 a gente montou um formato onde a gente tem uma contrapartida social, que a gente fala, um programa que vai para escolas públicas e instituições de assistência falar dessas temáticas também, né, de diversidade, de pertencimento, de respeito, de empatia, para a quebra de ciclos de violência, e aí é um programa totalmente gratuito para as escolas públicas, instituições de assistência, e ano passado a gente transformou, né, esse programa num instituto, então, para poder tentar ter uma abrangência maior e um alcance maior. Maravilha. É, eu acredito, eu estou só checando aqui com você, eu acredito que vocês tenham consciência, eu vou usar aqui uma metáfora. Imagina uma estrada assim que tenha de 5 a 6 pistas, volta de feriado, o trânsito está andando assim a 120 quilômetros por hora, mas está cheião. Vocês têm noção que vocês estão nessa autopista de 5 vias andando na contramão, né? Temos, e assim, algumas coisas, por exemplo, né, isso aconteceu em 2011, 2013, mais ou menos a gente começou a caminhar, vamos dizer assim, e tentar falar sobre essas temáticas, né? Por exemplo, em escola. Foi só em 2018 que começou a fazer parte do currículo as competências socioemocionais, né? Então a gente sabe que a gente às vezes anda um pouquinho na contramão aí, mas tudo bem, é isso, vamos embora, porque acho que é isso, assim, acho que qualquer micro transformação e qualquer impacto que a gente tem é muito potente, assim, é Com certeza. muito, é o que dá essa chama para a gente fala assim, ai, não, vamos desistir, não é possível, não vai dar certo, mas aí a gente recebe, né, algum feedback ou a gente faz algum evento ou um workshop e é, aquela transformação ou aquela pessoa que foi impactada faz com que a gente perceba que é isso, vai É. demorar, mas é isso. Recentemente eu escrevi, eu não sei, eu acho que foi eu não sei se foi na apresentação do nosso dossiê ou se foi num artigo ou numa postagem que eu fiz, que eu contava que quando eu morava na Alemanha, isso em 87, né? Então já faz um bocado de tempo. E uma coisa que me chocou lá foi ler no monte de muros, assim, estátuas públicas, escrito assim, em bom alemão, Ausländer raus, que quer dizer imigrantes fora. Tem uma particularidade nesse Haus, né, em alemão. Haus em alemão é um termo que você usa para cachorro, quando você quer falar em português. Passa, passa, né? Esse sai assim, mas sai para um ser inferior, né? Então, assim, em 87 já tinha esse movimento lá contra o imigrante que atrapalha a sua cultura, que atrapalha você, enfim, até então eles chamavam, que era para fazer serviços que eles não queriam fazer. Chega num determinado ponto que esse movimento vira e aí eles querem botar todo mundo para fora, que estão querendo mudar a cultura, e a gente passa por essa questão, né, de integração, de inclusão. Então, peraí, para incluir a sua cultura na minha, não, aí não vai rolar, né? Sim, E aí sim, são movimentos que até a gente vê aqui no Brasil, quando teve as imigrações aqui no Brasil, você vê São Paulo, você tem o bairro turco, o bairro japonês, o bairro isso, o bairro italiano, que o pessoal foi ficando nos seus nichos, até porque eles não eram acolhidos. Então, assim, como é falar em pertencimento num mundo hoje, 2024,
onde tem tanto movimento de reforçar tribos particulares e a outra tribo é minha inimiga. Como é que é isso para você? É bastante desafiador. E eu acho que é, são movimentos, né? A gente percebe esse movimento de repulsa, de extremismo, né? De se fechar no seu silo, né? No seu Uhum, grupo. Mas eu acho que tem algumas, né? Alguns respiros nesses movimentos de integração também, né? Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, a gente tem uma sócia na Alemanha, a gente tem uma operação na Alemanha e o trabalho central lá é com mulheres migrantes, né? Mulheres uhum, brasileiras migrantes, justamente por isso, como é que eu me integro nessa cultura que é bastante diferente da nossa, né? Não uhum, é latina, etc, enfim. E, e esse meio do caminho da nossa identidade, mas respeitar uma identidade, uma cultura de um país também, enfim. Então, eu acho que tudo passa um pouco por essa questão da empatia, né? Da gente estar aberto para compor, né? Então, é claro que a gente tem as nossas convicções, né? As nossas crenças, os nossos valores, as coisas que a gente acredita e tudo mais, mas, poxa, o mundo é tão grande, tem tanta coisa bacana, é muita pobreza espiritual a gente achar que não tem nada para aprender, não tem nada para, né, acrescentar. O próprio Brasil, com todas as questões de preconceito e tudo mais, integra um monte de cultura, né? Coisas que a gente uhum. fala hoje, que a gente come hoje, elas vêm, né, muito do povo africano que foi sequestrado, trazido à força para cá, mas pelos imigrantes também, né? Então é essa Uhum. mistura toda que faz a nossa identidade e que é maravilhoso. Então é esse desafio de quebrar um pouco, né, essas barreiras, essas bolhas e fazer esse convite, né? Que oportunidade que a gente tem de poder conhecer um pouquinho mais do mundo através do olho do outro. A gente não vai dar conta de viver tudo, talvez não dê conta de conhecer todos os países e culturas que a gente queira, mas se a gente se interessar minimamente pelo outro, a gente tem esse ganho incrível de repertório, de conhecimento, né? Então, talvez seduzir por esse lado, né? É. Vamos falar um pouquinho mais sobre agora o mundo organizacional, né? Onde esse nosso papo aqui ele é muito voltado para lideranças, para RHs, que ou estão em processo de implantação ou estão namorando isso, falando, caramba, eu preciso fazer isso aqui dentro. E muitas vezes vai trabalhando na contramão daquilo que vem de cima, né? Inclusive, aqui no nosso dossiê tem um artigo muito legal falando sobre o movimento de retrocesso, né? Muitas empresas voltando atrás em seus programas de inclusão e a motivação básica é não está dando resultado. O resultado é dinheiro, é grana. E aí a questão que eu quero jogar aqui para você, para trazer a tua experiência, é a seguinte. Eu estou no mundo organizacional há 40 anos, e há 40 anos a gente vê e escuta, e hoje eu trabalho. Essa questão da pessoa sentir orgulho por aquilo que ela faz, sentir orgulho pelo trabalho que ela tem, isso tem muito a ver com o pertencimento. E assim, as pessoas gostam de pertencer a uma determinada empresa, e quando ela fala, eu sou da empresa tal, é muito legal a hora que ela enche a boca para falar isso. Agora, a grande questão é essa pessoa que passou por um processo de pertencimento, de inclusão, tudo maravilhoso, de repente, segunda-feira de manhã, ela recebe um WhatsApp dizendo para ela passar no departamento pessoal que ela foi demitida. Então, assim, como é que você vê o alinhamento de ações das empresas com esse discurso de diversidade, inclusão e pertencimento? Acho que tudo passa pelas relações e pelo como, né? Não tem mágica. Então, assim, olhando dentro das organizações, e a gente sabe que algumas decisões têm que ser tomadas muitas vezes, enfim, né, partindo sempre da boa fé, né? Estou partindo Uhum, aqui sempre de que é pensado, é estratégico, tem um porquê e tudo mais, algumas decisões duras têm que ser tomadas, né? Então, é muito como se conduz esse processo, né? Como é que eu vou
falar para essa pessoa como é que eu vou chamar essa pessoa, o que que eu posso propor, né, por exemplo, de extensão de algum benefício para que ela não fique desassistida durante um período, né? Então, eu acho que são cuidados que são muito importantes e fazem parte dessa experiência, né, como um todo do colaborador. Né? Então, além de você, obviamente, considerar que cada um que está na sua organização está ali por um porquê, né? Então, Uhum. assim, não, foi contratado por cota, hoje não cola mais. Existe Sim. cota, tem que cumprir cota, mas existe uma série de, inclusive, consultorias que buscam as pessoas mais adequadas para cada vaga. Então, não é que ninguém está fazendo um favor ali, está todo mundo numa troca onde eu dou o meu conhecimento, minha força de trabalho, e alguém me dá o meu salário, e é isso, né? Então, não é favor nenhum. Ou seja, então, como é que eu faço legitimamente que as pessoas se sintam contribuindo? E aí, não é só o presidente que contribui, o estagiário, a pessoa da limpeza, não importa, né? Cada um dentro do seu, da sua função, é uma engrenagem, né? Se não tiver a pessoa da limpeza, vai ser difícil trabalhar ali. Se o estagiário não ajudar a fazer as operações mais simples, alguém vai se sobrecarregar. Então, assim, não dá para a gente minimizar as funções, minimizar as pessoas, né? Então, eu acho que ele passa muito por esse olhar de cuidado em todo o processo, né? Como é que eu posso integrar todo mundo que está aqui e até de uma forma inteligente me aproveitar desses saberes, né? Uhum. Então, existe uma cultura organizacional, existe, por exemplo, experiência, pessoas que estão, eu já conheço o mercado, né? Estou aqui há 20 anos, a gente já ouve isso, né? Estou aqui, trabalho nessa indústria há não sei quanto tempo. Ótimo, você tem um tipo de conhecimento. Mas quando você tem alguém, por exemplo, novo, putz, você tem uma oportunidade de um olhar e de alguns questionamentos que você nem imagina, né? A gente faz e a gente repete coisas porque a gente acaba ficando numa zona de conforto muito grande, mas quando a gente é questionado, a gente tem essa oportunidade, não é? Ai, a pessoa, ai, que saco, vem aquela pessoa que não sabe nada e vem aqui questionar como eu faço. Uma que ela está tentando Uhum. entender para ela se integrar, primeiro ponto, e o segundo é quando a gente entende alguma coisa, fica muito mais fácil a gente operacionalizar e fazer. Eu me lembro que em 2016, se eu não me engano, a gente atende um cliente há muitos anos, né, um dos nossos primeiros clientes, e ele passou por um processo de fusão de compra de uma outra empresa do mesmo setor, Uma e confusão, né? uma confusão. E a temática central que a gente trabalhava com eles, recorrente, né, em vários workshops, era a empatia. E aí, não raro, quando você está falando disso, fulano devia estar aqui, não sei o quê, Ah. né? E a gente ouvia muito essas reclamações, do tipo, os fulanos da empresa tal, né? Porque ainda era, né, eles não integram, né? Então são, os fulanos da empresa tal, e ficam fazendo pergunta, ficam querendo mudar processo, não sei o que, né? E bom, fomos indo ali, sei lá, alguns meses depois, 6 meses a um ano depois, a gente ouviu, né, em outras turmas, mas no workshop falou, puxa, olha, quando a gente fez a fusão, foram ideias muito grandes e hoje a gente adotou algumas práticas que eles adotavam. E foi muito legal. E porque trouxe um ponto de vista diferente, melhorou o processo. Então, assim, a gente tem essa resistência para o novo, né? Sim. Temos, por várias razões, a gente tem. Mas quando a gente dá essa chance de falar, deixa eu ver, me conta mais. Mas como você faria isso daqui? Não, não, realmente, olha, o formato, ou por essa razão, ou por essa norma, ou por isso, a gente vai ter que manter aqui, mas obrigada, legal, dá para melhorar aqui? Não, não dá, então tá bom, né? Está assunto encerrado. Mas quando você fala, Uhum. uau, nossa, eu não passou pela minha cabeça, porque o óbvio precisa ser dito, né? A gente, muitas vezes, a gente está tão acostumado com alguma situação, com alguma rotina, que a gente para de olhar mesmo, né? E a gente só se foca ali. Então, por isso que diversidade é tão rico, por isso que é tão importante, né? Da gente dar essa chance de Sim. ouvir pensamentos diferentes do nosso. É. Tem um caso nosso que, de vez em quando, eu conto aqui nesses papos.
Isso aconteceu muitos anos atrás, fizemos um trabalho de uns 6 meses dentro de uma grande empresa, e profundo, envolvendo todas as áreas, coisa e tal. E aí, acabou esses 6 meses, demos mais um prazo de 2 ou 3 meses e voltamos lá para falar com o presidente da empresa, para saber, né, o que que tinha mudado, né, como é que estavam os novos resultados, a gente esperando ouvir ele falar de números, de produtividade, coisa e tal. E não, ele falou assim, cara, foi sensacional. As pessoas estão se cumprimentando. Eles falam bom dia. Olha só o que chamou a atenção. Eu falei, uau! Cara, as pessoas não se cumprimentavam. Olha que Que louco. loucura, né? É, Que loucura. que loucura. E aí, quando a gente fala sobre enxergar o outro, né? Para que tenha inclusão, tenha pertencimento, primeiro tem que enxergar o outro, né? E um dos sinais que eu estou enxergando o outro é eu falar um bom dia. Pois é, exatamente, né? A gente tá tão autocentrado muitas vezes que a gente não consegue imaginar que existe um outro. E assim, tá tudo bem, né? Às vezes a gente está preocupado, enfim, mas não pode ser a norma, né? Não pode Exatamente. ser o nosso padrão, porque a gente vive em sociedade, a maior parte, principalmente quem está nos grandes centros, provavelmente vive num condomínio, né? E condomínio é isso, você tem Uhum, que viver com outras pessoas e chegar num acordo de boa, né, de boa vizinhança, ou mesmo no bairro que você vive. Então, a gente somos seres sociais, não dá para a uhum, gente descolar isso né, da nossa vivência, de quem a gente é. Então, e é muito comum não falar bom dia. E como é que eu uhum, pertenço a um lugar que as pessoas nem né, não sabem quem eu sou? Tem uma. Para mim, ela vai ser sempre uma menina, né? Porque eu conheci ela lá atrás, ela era jovem aprendiz, enfim, mas hoje é uma mulher super bem colocada, etc. E a gente faz algumas sessões assim de mentoria. Ela falou, Fabi, eu não consigo esquecer a forma como você, né, e eu, aquele grupo lá nosso, daquela área, me tratavam, né, a preocupação de vocês comigo, vocês conversavam comigo, vocês me cumprimentavam, eu falava, gente, mas calma, você trabalhava com a gente ali no grupo, né, não tinha como não é, cuidar de você ou minimamente te incluir, mas é exatamente isso, assim, é tão sério o impacto das relações que muitas vezes é isso, né? Um bom dia, um conversar faz toda a diferença e as pessoas se sentem realmente invisíveis. Isso é exato. muito sério. Isso é É, muito. isso com o pessoal de faxina, empresa, é típico. Elas são invisíveis. Invisíveis. De fábrica. Não, algumas conversas assim, de que algumas pessoas de fábrica, um cliente que a gente fez um trabalho, elas não tinham um nome, elas tinham um apelido. As pessoas não conseguiam saber o nome da pessoa. E não era que era um apelido legal, tipo, né, um diminutivo do nome. Não, né? Eram coisas que falavam sobre as características físicas da pessoa. E você fala, gente, e aí com que felicidade que eu vou trabalhar, com que é, não dá, né? Não dá para fazer, exigir um bom trabalho, uma performance, uma dedicação. Tem estudos, né, que mostram o quanto o pertencimento aumenta a Uhum, produtividade, diminui doença, diminui afastamento, diminui rotatividade, aumenta a performance, produtividade, tudo mais. Então é isso, né? Assim, uhum. não é só que eu quero ser uma boa pessoa. Tem todo um contexto que ajuda no negócio falar sobre essa temática. Agora, pensando no nosso público, lideranças, RHs, queria que você trouxesse para esse público que está em fase de implantação ou está pensando em implantar um programa assim. Me dê assim, vamos falar em 2 ou 3 dicas muito importantes para essa pessoa estar antenada, do alto da sua experiência. Vai lá. Bom, primeiro, tem que estar aberto e disposto, né, e entender que o papel de um líder, e aí o líder não é só aquele que tem o cargo,
né? A gente muitas vezes lidera de forma informal, porque a gente é exemplo, Uhum. né? Para tudo. Faça o que eu faço, não faça o que eu digo, né? Então, todo mundo, de alguma maneira, é espelho, e depende da posição que você tá ali no olerite, né? Você não pode sair não pode pisar fora do quadrado. Então, assim, entender o seu papel, tá disposto, e tá muito aberto, porque em sendo essa pessoa a referência, né? Eu que vou dar o tom da organização. E até hoje, diria que eu tenho alguma experiência com várias empresas. A gente está do lado de fora das empresas que atende empresa, então a gente consegue ver um monte de repertório, né? Um monte Ou, de políticas, um monte de empresas, segmentos de mercado. Eu até hoje não vi nenhuma que nos seus valores, código de conduta, falasse pode maltratar as pessoas não são importantes. Então, até hoje eu não conheço, se tiver alguma empresa, pode falar. Então, assim, partindo do pressuposto que né, o coração da empresa, o valor da empresa, minimamente, né, respeitar as pessoas, valorizar as pessoas, eu, enquanto liderança, eu tenho que. Esse é um dos meus principais papéis, eu não posso fugir disso, né? A gente sabe que tem coisas burocráticas, concretas, né, para fazer, venda, entrega, seja lá o que for, mas quem tem pessoas dentro do seu grupo é um grande maestro e a sua função é tocar essa orquestra, né? Com instrumentos diferentes e cada um tem uma função muito especial. Não dá para ter só trompete, não dá para ter só violino, né? A boa sinfonia depende dessa diversidade de instrumento e eu, como maestro, tenho que saber o que eu tiro de cada um, né? O que cada um pode dar ali de melhor. E esse é um grande papel de uma liderança, entender individualmente cada um. A gente tem tido experiências assim de falar sobre diversidade com líderes e às vezes focando numa determinada temática, falando, não, gente, mas peraí, esquece a temática. Isso é papel do líder. Não importa se essa pessoa tem ou não deficiência, se a pessoa é negra ou branca, se essa pessoa é da comunidade LGBT. Então, acho que a primeira coisa, né, é estar disposto a entender esse seu papel enquanto liderança, eu acho que é fundamental. O segundo é se informar, né? Então, hoje a gente tem, e tem que tomar cuidado com o tanto de informação que a gente tem, mas a gente tem muita informação disponível, informação boa, pessoas sérias, né? Não dá para a gente falar que, ai, nossa, mas eu não sabia, ai, a gente até pode não saber algumas coisas, mas a partir do momento que alguém deu uma dica, né, ou falou importante tal temática, é nosso papel, é nossa responsabilidade se informar, né? Para poder ser coerente. E aí também não é com aquele peso de, ai, nossa, eu não posso errar, porque o que a gente vê muito nesse movimento é esse peso, né? Mas, e se eu falar alguma coisa errada, eu vou ser cancelado, eu vou ser processado, tem, né? Toda essa uhum. fantasia. Mas, de novo, né, as relações, o cuidado das relações, elas vão mostrar muito, né, essa intenção, né? Então, assim, o erro, e a Amy Edmondson fala muito sobre a questão Sim. do erro, da segurança psicológica, etc. O erro descompromissado não pode, né? Aquele erro tipo, vou fazer, tanto faz, dane-se. Não, aquele erro bem intencionado, ou seja, eu fiz, eu fui atrás, eu errei, Luciano, olha, me desculpa, o que eu posso fazer para remediar? Não pode fazer nada, só um pedido de desculpa. Tá bom, vou lá, estudo, da próxima vez não vou fazer igual. E é uma constante, né? As relações, elas mudam muito. Então, é estudar para o resto da vida, é se informar o resto da vida. Então, né, além de assumir seu papel, estudar bastante. É, e acho que eu vi. A gente não pode assumir tudo e a gente não vai dar conta de saber tudo, né? Então, quanto mais a gente estiver aberto para esse diálogo, acho que esse é um canal muito rico de aprendizado, né? Então, dessas trocas, de poder dar abertura, de poder construir junto, eu acho que as três, vai, para a gente começar, eu acho que poderia ser por aí. Para servir assim de alerta, o que você diria, pela tua experiência, que vai ser um dos maiores obstáculos
e resistência que esse profissional vai encontrar dentro da própria empresa para trabalhar a diversidade, equidade e inclusão, que ele ainda não viu, ele ainda não sabe, mas isso vai surgir quando ele começar a trabalhar. Bom, quando ele começar a trabalhar, ele vai mexer muito com, ah, eu vou usar essa palavra, vai dar arrepio, todo mundo vai falar, privilégios, né? Privilégio. Privilégios e status quo. O que significa isso, né? Então, assim, eu sou uma mulher branca, você é um homem branco, né? E a gente tem muitos privilégios, né? Sem Ufa. deficiência, etc. Então, assim, quando a gente começa a se dar conta dos lugares que a gente ocupa, dos privilégios que a gente tem, o impacto que isso tem, é muito desconfortável. Então, essa Uhum. mudança, muitas pessoas não vão querer, né? E a gente, por mais que trabalhe com a temática, às vezes a gente demora para se dar conta que a gente ainda está segurando e mantendo as coisas no mesmo lugar. Então, essa mudança de comportamento, ela, eu acho que é a maior barreira, porque ela mexe em estrutura, né? Ela Uhum. mexe na estrutura desse indivíduo que está acostumado com uma série de coisas, com lugares, com jeitos, né? E privilégios, e que tem que ser reorganizado, olhado, e que a gente tem sim que ter essa famosa reparação histórica de várias coisas, né? Uhum. Que faz parte. E aí, de novo, né, não é culpado. Você não tem culpa, eu não tenho culpa, o João não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade, cada um de nós. Responsabilidade. E aí, o líder, quando a gente fala desse papel dele, é essa responsabilidade. Poxa, eu tenho a liderança da empresa, eu que sou a cara da empresa, eu tenho essa responsabilidade de fazer essa transformação, de fazer esse convite, de mostrar como que a minha banda toca, né? Qual música a gente vai tocar aqui. Então, é essa corresponsabilização. E vai doer, né? E vai doer, Uhum. e por isso que vai ter resistência. Então, acho que esse é o desafio, é o comportamental. Porque qualquer outra coisa é fácil de resolver, né? Se a gente pensar, por exemplo, no tema de pessoas com deficiência, a parte estrutural, acessibilidade, compra um software, resolve. Faça um investimento, resolve. Agora, o preconceito, a mudança de comportamento, o real convite ao pertencimento é o que mais demora. Uhum. E olha que interessante, né? Outro dia eu estava conversando com um executivo de recursos humanos e ele estava contando que a resistência maior que ele encontrou dentro da empresa veio do lugar de onde ele menos esperava, que era de duas lideranças que fazem parte de grupos minoritários, mas eles construíram a crença de que se eles conseguiram chegar, qualquer um pode. Eles compraram o discurso. É muito comum isso. Então, então cara, eu não consigo falar sobre equidade, porque para ele, não, cara, ele tem que dar o nosso, eu dei, o outro também dá. E aí, como é que a gente faz? Então, e é um discurso bastante comum, e para a gente ver o quanto é estrutural, né? Uhum, O machismo, o racismo, a LGBTfobia o capacitismo está estruturado de tal forma que eu venci, puxa, é possível vencer, né? E a gente deixa de olhar todas as dificuldades que teve e, eventualmente, algumas facilidades, não que foi fácil, né? Mas assim, para a gente chegar nesse lugar, talvez outras pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, nem facilidades, mas uhum, oportunidades, né? Então, é muito estrutural esse pensamento. E, de alguma maneira, a gente quer pertencer. Né? Então, quantas, por exemplo, é muito comum mulheres extremamente masculinizadas nos cargos de liderança, porque eu tenho que falar grosso, senão não me respeita e não posso dar abertura, tenho que ouvir piada machista e dar uhum. risada, porque eu quero fazer parte do grupo, né? Então, assim, essas coisas são muito comuns, de novo, porque a gente quer Sim, pertencer, né? Então, exato. às vezes é da onde a gente menos espera. E também acho que tem uma coisa importante, Luciana, que assim, nem todo mundo está disposto, né? Muito menos é obrigado a
falar sobre essa temática, legislar sobre essa temática, porque é extremamente desgastante, né? É Uhum, extremamente desgastante. E às vezes a pessoa também, ela não tem o repertório, ela não tem a consciência e ela não tem a disponibilidade educacional, vamos falar assim, uhum, porque bate em alguns lugares muito doloridos, sim. né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê esses embates. Por quê? Porque eu estou falando de um lugar que me dói, que eu fui discriminado, eu deixei de frequentar espaços, falaram de mim, enfim, muitas coisas. Então, assim, tem uma dor muito profunda e genuína, Uhum, e aí você não consegue criar um diálogo, né? Fica num embate e realmente fica difícil construir a ponte. Então, nem todo com mundo certeza. consegue ter essa disponibilidade de poder falar, não, eu posso te ajudar, eu posso, né, eu quero trabalhar esse tema, eu quero falar sobre isso, porque a gente normalmente olha, né, mulher vai falar sempre de gênero e vai levantar a bandeira e vai me ensinar e vai não sei o quê. Pessoa negra vai sempre falar de racismo, não sei o quê. E a pessoa com deficiência, então assim, não, não é, ninguém tem obrigação de. Por isso que eu falei do líder que ele precisa ir atrás, Uhum. porque ninguém tem obrigação de me ensinar o que eu devo saber. É. No final do seu texto, você cita a frase, né, do Edmund Burke, né, que diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E a gente vê isso acontecendo no Brasil hoje, né, muito por falta de estudar história. E queria fechar esse nosso papo com uma frase que você coloca no finalzinho do seu artigo. Eu achei linda essa frase que você diz que diversidade não é uma batalha entre nós e eles. Não há eles, somos nós. Exatamente. Fabiana, gratidão imensa, minha querida, por esse papo gostoso aqui e pelo seu artigo. Gratidão. Eu que agradeço, um prazer enorme poder trocar, contribuir, conhecer pessoas maravilhosas e ter essa oportunidade de ver o mundo por outros olhos. Muito Obrigada. bom. Quer ler todo o artigo da Fabiana e todos os outros 10 artigos que compõem a edição 138, Revista Coaching Brasil. Torne-se nosso assinante premium e acesse todas as nossas edições. São 11 anos. Revista Coaching Brasil, revista para quem entende de gente. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.